Valeu, Lívia. Obrigado, Lívia. Na correria passa despercebido. Ó, então temos aí, ó. Então a capacidade, que é o C, né? É a carga dividida pela voltagem, né? Que é a tensão, né? Então você tem a carga que é dada em Coulomb, né? Você tem a voltagem que é dada em volts e você tem a capacidade que é o C, que é dada em Faraday, em homenagem a Faraday. Só que a gente pode utilizar, ó, letrinhas para representar as potências de 10. Esse mili é 10 a menos 3, o micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9 e o pico 10 a menos 12, certo? Para um capacitor esférico, ele vai ter um raio, ó. Então ele tem um raio em relação ao centro da esfera. Então o que acontece? O potencial é dado por essa fórmula aqui, ó. K vezes Q sobre D. Aí no lugar do D a gente coloca um R. Por que colocamos o R? Colocamos o R porque a distância é o próprio raio da esfera. Beleza? Daí, quando a gente jogar nessa fórmula aqui, ó, quando a gente jogar nessa fórmula, o V igual a K vezes Q sobre R, eu demonstrei isso na aula passada. Aí vai ficar isso aqui, ó. A capacidade é igual ao raio dividido pela constante eletrostática, tá? A gente vai fazer questões sobre isso. Podem ficar tranquilos, tá, galera? E aí, fizemos isso aqui também, ó. O capacitor plano. Para quem não lembra, capacitor é o aparelho que armazena energia, tá? Então, o capacitor é o aparelho que armazena energia elétrica. Ou seja, armazena cargas elétricas. Então, nós temos aí o capacitor plano. Então, o capacitor plano, ele é desse jeito aqui, ó. Certo? Ele tem duas placas paralelas uma à outra, tem uma distância D entre elas, e aqui no meio nós colocamos um material dielétrico. Esse material dielétrico, na verdade, é um material isolante. Para que esse material isolante? Para evitar que uma placa se cole na outra. Porque uma placa está carregada positiva e a outra está carregada negativamente. Então, você tem placas polarizadas opostas. Uma polarizada positivamente, a outra polarizada negativamente. Então, se não tiver um dielétrico no meio, se não tiver um isolante, essa placa vai colidir com a placa da frente. Então, para evitar isso, usamos o dielétrico. Então, a gente observou também essa fórmula na aula passada. Ó. A capacitância é igual à constante aqui, né? De permissividade, né? Vezes a área das placas, a área da placa, dividido pela distância entre as placas. Então, com isso, a gente consegue calcular aí a capacidade entre elas. Essa constante, ela é aproximadamente o valor no vácuo, no A é aproximadamente o valor no vácuo, que é 8,85 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Pode ficar tranquilo, galera, que isso aqui a gente coloca na prova, tá? Beleza? E aí nós observamos, ó, a representação de um capacitor. O capacitor é representado por duas barrazinhas com o mesmo tamanho. Uma barra positiva e uma barra negativa, certo? Então, aqui você tem um gerador. Então, no gerador, a carga vai se deslocar, a corrente elétrica vai sair do polo positivo e vai entrar no polo negativo. Então, você tem que a carga ela vai entrar no polo aqui positivo do gerador. Desculpa, do capacitor. Então, quando ela chega aqui, provoca um excesso de carga nessa região, provocando o deslocamento da carga para outra região do gerador, beleza? E aí circula a corrente no circuito, beleza? Falamos da energia também na aula passada. Nós observamos que a energia ela é dada, eu coloquei um gráfico e mostrei como era a energia, ó. Então, a energia armazenada no capacitor ela é dada por essa fórmula aqui. Ó. Ela pode ser a carga vezes a DDP sobre 2. Se eu substituir a carga na fórmula, através da fórmula do capacitor, vai ficar C vezes U ao quadrado. Então, pode ser C vezes U ao quadrado por 2. E pode ser também a carga ao quadrado dividido por 2. Se eu substituir a DDP, né? Se eu substituir a DDP, vai ficar a carga ao quadrado sobre 2 vezes a capacidade. Então, estudamos isso na aula passada. Então, aí já podemos entrar nas questões, tá, galera? Então, pega aí o material e vamos trabalhar as questões que estão... se eu não me engano, eu fiquei em associação de capacitores. Foi. Fiquei em associação. Eu acredito que não tem aqui nesse material associação de capacitores. Tem não.
Eu parei em associação de capacitores, tá? Então, deixa eu parei na primeira parte da Ô, professor, Oi. esse slide aí é do livro da gente, é? Não, na verdade, isso aqui é um material extra que eu mandei para vocês para facilitar o entendimento. Certo. O senhor poderia mandar de novo que meu celular restaurou as conversas? Restaurou não, apagou? Posso. Eu mando ele hoje. Certo, obrigada. Deixa eu só ligar aqui a câmera, aí no finalzinho eu mando. Qualquer coisa você pede aí, professor, manda o slide lá, aí eu mando, tá? Porque sou meio esquecido, faz parte da natureza do ser humano, né? Boa Tá. tarde. Só um minutinho aqui, galera, enquanto eu ligo a câmera, só um minutinho. Só um minutinho enquanto eu ligo o aplicativo aqui. Rapidinho. Pronto, deu certo aqui. Boa tarde todo mundo aí, né? Então, vamos lá. Então, na aula passada, nós falamos sobre as associações de capacitores, certo? Nós falamos sobre a associação de capacitor. E aí nós observamos o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Nós podemos associar ele de três maneiras, né? Na verdade, eu comecei a associação em série. Então, a associação, ó, eu comecei na aula passada a associação em série. Certo? E aí eu botei as características, né? Eita, desculpa, galera. Botei as características da associação em série, certo? Então, a primeira característica foi que a DDP é dividida, a tensão é dividida, tá? Então, a primeira característica é que a tensão é dividida. A tensão é dividida. Ou seja, isso indica que cada capacitor tem uma tensão diferente. Então, se eu tenho 3 capacitores, quem é a tensão equivalente? É a soma de o 1 mais o 2 mais o 3. Então, a tensão equivalente é a soma das tensões individuais de cada capacitor, ou seja, você tem capacitores associados em série, um colocado após o outro. Então, cada um tem uma tensão diferente. Então, a representação ficaria assim, ó. Você tem aqui o primeiro capacitor, você tem aqui o C1, você tem o segundo capacitor, ou seja, você tem um C2, e você tem o terceiro capacitor, que é o C3. Beleza? Então, você tem aí os 3 capacitores. Então, aqui, ó, você tem a tensão 1, você tem a tensão 2 e você tem a tensão 3. Ou seja, cada um deles tem tensões diferentes. Ok? Tudo bem até aí, galera? E aí, nenhuma dúvida? Todo mundo, tudo bem até aí? Só que a carga dele, a carga vai ser dividida, tá, galera? A carga do capacitor, ela vai ser dividida. Pode apagar aqui? Pode. Então vamos lá, vamos falar agora da carga elétrica. Ou desculpa, a carga é a mesma. A carga é a mesma. A carga é a mesma. Ou seja, a carga para cada capacitor é igual, tá, galera? Então, eles têm a mesma carga elétrica. Eles armazenam a mesma carga. Então, vai ficar
Q geral é igual a Q1, que é igual a Q2, que é igual a Q3. Beleza? Ou seja, cada capacitor desse tem a mesma carga elétrica, ele armazena a mesma quantidade de cargas. E agora nós vamos para o capacitor em paralelo. Sim, e aqui, como eu faço para calcular, perdão, gente, como eu faço para calcular a capacidade equivalente, a capacitância? Então, primeiro, ó, para dois capacitores, se você tiver apenas dois capacitores, deixa eu botar isso aqui para frente para não ficar balançando. Ó, para dois capacitores em série. Para dois capacitores. Para dois capacitores, você tem essa fórmula aqui, ó. C é igual a C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Ou seja, para calcular a capacidade, você faz o produto pela soma. Você faz o produto e divide pela soma dos capacitores. Então, isso aí é quando você tem dois capacitores apenas associados em série. Quando você tem mais de dois capacitores, para mais de dois capacitores, para mais de dois capacitores associados. Ó, para mais de dois capacitores. Como você faz quando tem mais de dois capacitores? Ou seja, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, você vai usar essa fórmula. 1 sobre C é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Ou seja, a capacidade equivalente, o inverso da capacidade equivalente é igual à soma dos inversos de cada capacitor. Então, o inverso da capacidade equivalente é igual ao inverso da primeira, mais o inverso da segunda, mais o inverso da terceira. Então, aí é a fórmula para a gente calcular. E aí, tudo bem? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida, galera? Nenhuma dúvida. Beleza, então vamos para frente. Continuando, deixa eu pegar aqui o apagador rapidinho, tá, gente? Posso apagar esse lado aqui? Pode. Vamos para a associação agora em paralelo. Ó, associação em paralelo. Associação em paralelo. Então, ó, se os capacitores eles estão associados em paralelos, eles estão assim, ó. Então, aqui nós temos o C1. Nós temos o C1 e nós temos o C2. Beleza? Então, os capacitores estão ligados em paralelos. Então, o que vai acontecer? A corrente, ela vem aqui, ó. Desculpa, a carga, ela vem aqui. A carga vem aqui. Quando chegar aqui, ela vai se dividir. Uma parte da carga vai para cá, certo? Q1. E outra parte vem aqui, ó. Q2. Então, você tem o quê? Você tem que a carga é dividida. Então, na associação em paralelo, a carga é dividida. Então, uma das características dessa associação é que a carga é dividida. Então, a carga é dividida. Se a carga é dividida, então, quem vai ser a carga total? Vai ser a soma de Q1 mais Q2
mais Q3. Ou seja, a carga é dividida. Já a tensão elétrica é a mesma para cada capacitor. Ou seja, a tensão é a mesma. A tensão é a mesma. Todos os capacitores ligados em paralelos, eles têm a mesma tensão elétrica. Certo, galera? Então, aqui a tensão, ó, é a mesma. Então, a tensão geral é igual à tensão do primeiro capacitor, que é igual à tensão do segundo capacitor, e assim sucessivamente. Eu coloquei só 2, né? Então, ó, vai ficar assim, tá? Olha aí se tem alguma dúvida. Olha aí, galera. Nenhuma dúvida, pessoal? Não. Nenhuma. Beleza, pessoal. Então, vamos para frente. Vamos para a próxima. Posso apagar esse lado aqui, né? Nesse caso, gente, como a carga é dividida, então a capacidade equivalente é a soma das capacitâncias de cada capacitor. Ou seja, quem é a capacitância equivalente ou capacidade equivalente? Ó. Capacitância equivalente. Ó. Capacitância equivalente. Quem é a capacitância equivalente? A capacitância equivalente é a soma das capacitâncias individuais. Então, C é igual a C1 mais C2. Acabou. Só isso aí. Acabou. A mista, a gente vai resolver direto nas questões, tá, pessoal? A associação mista, a gente vai resolver direto nas questões, beleza? Tudo bem? Então, vamos lá, vamos para as questões. Peguem o material aí, na página... Ó, na página 353, vocês vão dar uma lida nesse texto aí, vão resolver essas 3 questões aí na página 353. Então, vamos para as questões da página 354. Então, atividades, página 354. Peguem aí, atividades, página 354. É o praticando, tá? Atividades, página 354. Pessoal, observem o seguinte aí, ó. Ó, todo mundo aí. Primeira questão. A primeira questão diz assim, ó. Qual a capacitância? Então, ele fez uma pergunta, né? Então, ele quer saber, na primeira, qual a capacitância? Então, ele quer saber o C. Qual a capacitância de um corpo que, para sofrer aumento de 10 volts em seu potencial, precisa receber uma carga de 0,2 coulomb? Então, ó, a carga é 0,2 coulomb. E a tensão é 10 volts. Então, ele quer saber quanto vale aí a capacitância de um capacitor, certo? Que a tensão é 10 volts e a carga é 2 décimos de coulomb. Então, jogando a fórmula. A fórmula me diz o seguinte, ó. A fórmula me diz... Cadê o outro lápis? A fórmula me diz que C é igual a Q sobre U. Certo? Então, a capacidade é igual a Q sobre U. A carga é 0,2, ou, melhor, 2 vezes 10 a menos 1, né? 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1. Dividido pela capacidade, que é 10. Só que aqui, ó, tem 1 no expoente do 10.
Então, esse 1 está embaixo positivo, sobe negativo, né? Então, a capacidade vai ser igual a 2 vezes 10. Menos 1 dá menos 2. Acabou. Então, a capacidade é menos 2 Faraday. Então, a capacidade desse capacitor é 2 vezes 10 a menos 2 Faraday. Acabou. Alguma dúvida, gente? Na 2? Desculpa, na 1. Alguma dúvida na 1? Pessoal? Não. Posso ir para a segunda? Eu tinha feito essa questão, não sabia. Vamos para a segunda. Parabéns. Tá. É assim mesmo, tem que treinar. Muito bem. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim, ó. A segunda questão diz: considere a situação hipotética de uma esfera condutora imersa no vácuo, com capacidade eletrostática de 8 microfaraday. Então, ó, você tem aí, ó, você tem que a capacitância do cara é 8 microfaraday. Certo? E ele diz, nessa situação, qual seria o raio dessa esfera? Então, ele quer saber o raio da esfera. Qual é o raio da esfera? Considere a constante no vácuo igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, ele quer saber aí quanto vale o raio, né? Então, utilizando a fórmula, ó, lembrando que o capacitor é esférico, né? Se tem raio, ele é esférico. Então, a capacitância vai ficar, ó, capacitância é igual ao raio dividido pela constante eletrostática. Como ele quer saber o raio, então a constante está dividindo, passa multiplicando. Então, o raio é igual a constante, a capacidade vezes a constante. Agora é só substituir os valores, né? Então, substituindo os valores. A capacidade, essa letrinha vale 10 a menos 6, né? Então, esse micro aqui vale 10 a menos 6. Então, vai ficar 8 vezes 10 a menos 6, vezes 9 vezes 10 elevado a 9. Logo, o raio vai ser igual. 8 vezes 9 dá 72. 8 vezes 9, 72. Potência de mesma base, conserva-se a base, somos expoentes. 9 menos 6, 3. Então, aí nós temos um raio de 72.000, né? Diga aí. Algo... Ô, professor, ali perto do 354, que é 9 vezes 10 a nona, é o que ali? Ali é o quê? Aqui É. é Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Deixa eu acender aqui. Aceite que eu tô vendo, não. N de Newton. N de força, né? Metro quadrado de distância, porque a distância vezes distância, porque a distância está elevada ao quadrado, e Coulomb de carga. E aqui um sinal de divisão. Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Tá? Tudo bem até aí, galera? Tudo. Então, ó, aqui deu 72, né, metros. Não pode ficar dessa forma, a gente tem que deixar em potência de 10, então eu vou deslocar ali uma casa para cá. Ó. Então, o raio é igual a 7,2 vezes 10 elevado a 4 metros. Acabou. Então, 7 vezes 2 elevado a 4. Ou seja, dá uma esfera gigantesca, né? Imagina uma esfera aí de 72.000 metros. Então, é algo gigantesco. Vamos para a 3. Terceira questão. Terceira questão, você tem aí uma associação em paralelo, né? Pode apagar essa daqui, galera? Pode.
Então, vamos Peraí, lá. professor, dá uma baixadinha aí para eu tirar um print. Aí, pode ir, vá. Tudo bem? Posso continuar? Pode apagar, Lívia, aqui agora? Pode, professor, pode apagar. Obrigado, viu? Nada. Então, vamos lá. Galera, a questão 3, você tem aí ó, uma associação em paralelo, né? Então, a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias individuais, né? Então, eu vou somar a galera todinha, né? Então, você tem desse jeito aí, ó. Você tem desse jeito aqui e eles estão ligados a um gerador que fornece uma tensão de 100 volts. Então, ele dá uma tensão aí de 100 volts e você tem o primeiro aqui com 6 microfarad. Você tem o segundo com 2 microfarad. Você tem o terceiro com 4 microfarad. 4 microfarad. Então, essa aí, ó, é a capacidade de cada um capacitor individual. Então, veja que cada um tem uma capacidade diferente. Ele quer saber, ele me pergunta aí, a figura apresenta da seguir é uma associação de capacitores, determine a carga total armazenada. Então, ele quer saber o quê? Ó? Como eles estão em paralelos, né? Eles têm cargas diferentes, mas ele quer saber a carga total. Eles têm cargas diferentes, mas ele quer saber a carga total. Então, aí, ó, como eles estão em paralelos, então a capacidade equivalente é igual a C1 mais C2 mais C3. Então, vai dar igual a 6 micro mais 2 micro mais 4 micro. Vai dar 12. Vai dar 12. Lembrando que esse micro é 10 a menos 6, né? Então, vai dar um total de 12 vezes 10 a menos 6 Faraday. Como eu não terminei a questão, então não precisa deslocar a vírgula, porque eu ainda vou calcular a carga. Então, vai ficar, ó, capacidade é igual a carga dividido pela DDP. A DDP está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar que a carga total vai ser igual a capacitância total dividido pela DDP. Logo, a carga total vai ser igual a... Poxa, era para passar multiplicando, eu passei dividindo. Então, a carga total é igual a C vezes U. Então, a carga total é a capacidade vezes a DDP, né? Ó, isso aqui está dividindo, passou multiplicando. Então, a carga é igual a C vezes U. Então, a capacidade é 12 vezes 10 a menos 6, vezes a DDP é 100, 100 potência de 10 é 10 ao quadrado, né? 10 elevado a 2. Então, aí vai ficar, ó, potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Menos 6 mais 2. 12 vezes 10 elevado a menos 4. A menos 4, né? E aí, se eu quiser deslocar a vírgula, né? Coulomb. Deslocando a vírgula para ficar entre 1 e 10, a potência vai ficar 1,2 vezes 10 a menos 3. Coulomb. Acabou, galerinha. Beleza? Acabou aí essa questão. Olha aí se tem alguma dúvida. Nenhuma dúvida? Ó, quando cair a aula, você já sabe que acabou, viu? Beleza, galera? Olha se tem alguma dúvida na 3, gente. Nenhuma dúvida? Tem não. Posso passar para 4? Pode. Quarta questão. Posso apagar aqui, né? Vou só apagar aqui rapidinho. Pode.
Quarta questão diz assim, ó. A quarta diz: um capacitor plano de capacitância 4 microfarad. Lembra nesse micro aí, eu vou colocar direto, é 10 a menos 6. Então, 4 vezes 10 a menos 6 farad. Então, o capacitor tem 4 vezes 10 a menos 6 farad. Aí ele diz, recebe carga elétrica de 24 microcoulomb. Então, a carga é 24 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, recebe uma carga de 4 vezes 10 a microcoulomb. Determine, letra A. Ele quer saber na letra A, DDP entre as armaduras do capacitor. Então, ele quer saber a tensão elétrica. Então, a fórmula é capacidade é igual a carga dividido pela DDP. Como eu quero saber a DDP toma o lugar da capacidade, a capacidade toma o lugar da DDP. Então, vai ficar tensão é igual a carga dividido pela capacidade. Substituindo os valores, vai ficar tensão é igual a carga 24 vezes 10 a menos 6. 24 vezes 10 a menos 6. E a tensão, desculpa, a capacidade. A capacidade é 4 vezes 10 a menos 6. Então, 4 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 em cima, 10 a menos 6 embaixo, eu corto, né? Adeus. Sobrou 24 dividido por 4. 24 dividido por 4 dá 6. Acabou. Então, a tensão é igual a 4 volts. Acabou aí. Desculpa, 24 dividido por 4 dá 6. Deixa eu não mudar isso aqui. 24 dividido por 4 dá 6, né? 6 volts é a resposta. Então, 24 dividido por 4 dá 6. 6 volts é a resposta. Acabou. E aí, alguma dúvida? Sem dúvida. Nenhuma dúvida, né? Todo mundo nenhuma dúvida? Pessoal, posso ficar tranquilo? Todo Não, mundo? professor, com as fórmulas dá para desenrolar. Quer dizer, aqui, né? Porque na dá. prova... Não, mas é igualzinho, pô. A forma na prova é do mesmo jeito. Eu não vou cobrar além do que eu estou explicando. É igual, vou cobrar a mesma coisa que eu estou fazendo. É super fácil, isso é super fácil. Não é difícil. As formas são simples. Você só tem que saber a fórmula correta de usar. E aí, todo mundo, nenhuma dúvida? Nenhuma. Não, professor, obrigado. Não. Valeu. Obrigado, digo eu. Vamos lá, passando. Então, essa aí foi a letra A. Letra B. A letra B diz, a energia potencial elétrica armazenada nas suas placas. Então, na letra B, eu vou apagar aqui do lado, tá? Ele quer saber a energia armazenada. Então, a energia armazenada é dada por essa fórmula. Energia potencial armazenada é igual a C vezes Q sobre 2, certo? Então, C vezes Q sobre 2 é a energia armazenada. Tudo bem até aqui, galera? Na verdade, Q vezes U sobre 2. Então, a carga, ó. A carga é 24 vezes 10 a menos 6. Então, vai ficar 24 vezes 10 a menos 6.